Romanos 1, versículos 16 e 17. Eu quero ler com vocês para introduzir, eu vou orar. E depois a gente vai conversar sobre os versículos de 1 a 7, do capítulo 1, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: Pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Eu vou ler de novo. Pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem permitido a gente nos encontrar aqui de manhã para ler a Tua Palavra, para conversar sobre a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos moldados, para que a gente aprenda do Senhor, para que a gente conheça mais o Senhor, para que a gente se aproxime mais do Senhor da forma correta, para que a gente consiga viver nesse mundo que é tão cheio de pressões, tão cheio de atividades, tão cheio de distrações, que a gente consiga viver nesse mundo reconhecendo que o Senhor é o centro de todas as coisas nesse mundo. Ó Deus, por favor, nos ajuda nesta hora, enquanto lemos esse texto. Que a gente possa ser, de fato, por um lado, confortado, por outro, desafiado, mas em ambos os lados, transformados pela ação do Teu Santo Espírito, agindo em nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aplicar, nos ajudando a viver, nos ajudando a praticar o que nós temos ouvido, o que nós estamos lendo, Senhor. Eu peço a ajuda do Senhor agora, enquanto olhamos para esse texto. Eu oro assim, eu peço por mim, pelos meus irmãos, e eu peço assim em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, eu introduzi com vocês um pouquinho da carta aos Romanos, né? Falei um pouco sobre a carta, tal, quem escreveu e para quem ele escreveu e tudo mais. Eu falei um pouco sobre isso e falei o propósito pelo qual ele tinha escrito, né? Inclusive eu mostrei alguns mapas e um dos mapas que eu mostrei foi esse. Esse é o mapa do Império Romano na época dos tempos de Cristo, né? E é interessante porque a gente viu na semana passada Paulo já no final da sua terceira viagem missionária, isso é, na segunda parte, talvez na parte final do seu ministério. E aí ele senta para escrever essa carta. E aí eu quero então começar com vocês hoje, a partir do versículo 1, o que ele escreveu nessa carta. Se o Senhor permitir, a gente vai indo até quando Deus quiser. Mas vamos tentar pegar esses 7 versículos primeiros e aprender lições, né? Aprender coisas, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, lembrando que Paulo escreveu não da própria cabeça. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele escreveu para fortalecer a igreja, ele quis fortalecer uma igreja da qual ele não conhecia, né? Que ele não conhecia. Então, ele quis ajudar esses irmãos através dessa carta e o plano dele de ir lá. Então, foi isso que nós vimos na semana passada. E o foco todo dessa carta, então, é o Evangelho de Cristo, as boas novas. Ele vai falar sobre ela de forma objetiva, de forma direta. Ele vai explicar exatamente as boas novas e a justiça de Deus. Por que é necessário as boas novas? Para satisfazer a justiça de Deus. E ele vai falar sobre isso, foi o que nós acabamos de ler aqui nesses versículos, né? Eu não me envergonho do Evangelho porque são as boas novas a respeito de Cristo,
são o poder de Deus para salvar, né? Todos aqueles que creem, tanto o judeu quanto o gentil. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé. Então é interessante o que Paulo começa já essa carta dizendo, olha, eu vou falar sobre o evangelho com vocês e vou falar sobre a justiça de Deus, porque as boas novas está ligado à justiça de Deus, né? Então, olhando para esse mapa aí, nós vemos o seguinte, o apóstolo Paulo, ele estava provavelmente aqui, não sei se dá para os irmãos verem aí, eu marquei ali, mas não dá para ver, né? Deixa eu mudar aqui, que aí talvez fique melhor. Ele estava mais ou menos aqui, ó, na Grécia, em Corinto, quando ele escreve essa carta, e ele está dizendo, meus planos são ir a Jerusalém, e depois eu quero ir a Roma, estar com vocês um pouco, e de Roma eu quero ir então para a Espanha, né? Nós vimos isso na semana passada, o desejo de pregar o evangelho ali, né? Então, o apóstolo Paulo está nesse momento. Mas eu quero conversar com vocês então esses primeiros 7 versículos, tá bom? Deixa eu ler para vocês. 1, de 1 a 7. Diz assim, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Elas se referem ao seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios de toda a parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, quem escreveu essa carta? Paulo. E nós vamos começar exatamente aí, tá bom? A minha pergunta ali, que é bom para a gente pensar, é: de onde vêm as boas novas? De onde vêm as boas novas? De onde vem o evangelho, né? Se nós fôssemos colocar assim. E aí nós temos então ali os versículos 1 e 2 que eu quero conversar com vocês. Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha só. A primeira coisa que a gente vê no texto é o seguinte, ele diz, eu, Paulo. E eu quero lembrar com vocês quem era Paulo, tá? Então, daqui a pouco eu volto aí nos versículos, só para lembrar um pouquinho quem era Paulo. Quem era Paulo, irmãos? Eu quero colocar com vocês aqui o seguinte, eu coloquei o mapa só para a gente ter uma noção do que acontece na vida de Paulo, eu quero ir marcando aqui para vocês. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mais ou menos nessa região aqui, ó, aqui Jerusalém, aqui Damasco. Ele se converte nessa região, ele vai a Damasco, isso mais ou menos no ano 34. Mais ou menos, 33, 34, tá? Pouco tempo depois da morte de Cristo, tá? Então não é muito tempo assim depois. E ele passa 3 anos de treinamento, mais ou menos, né, por ali, naquela região. Depois ele é levado para Tarso. Tarso vai ficar aqui em cima. Era a região dele. Ele sai daqui e ele é levado para Tarso. Tarso era a cidade natal dele. Tá? Então, ele fica ali em Tarso por um tempo. Ele fica ali aproximadamente 6 anos. Não sabemos se ele ficou ministrando, se ele ficou servindo, se ele ficou aprendendo, se ele ficou reestudando tudo aquilo que ele já havia estudado no farisaísmo. Mas ele ficou ali por aproximadamente 6 anos. E aí, a partir dali, Barnabé chama ele para vir para Antioquia. Aqui, ele estava aqui, ele veio para Antioquia. E aqui em Antioquia, ele veio por quê? Porque uma igreja havia se formado ali. E ela estava crescendo, e ela estava ficando forte, e essa igreja tinha muitos gentios, então o apóstolo Paulo é chamado junto com Barnabé para eles ajudarem a igreja a crescer ali, ajudarem a igreja a se fortalecer. Só que a partir dessa igreja, então, eles ficam ali mais ou menos 5 anos e depois eles vão para toda a região
da Ásia Menor, primeira viagem missionária. Ele faz esse trecho aqui, ó. Primeira viagem missionária e volta para Antioquia. Tá? Então ele faz esse trecho aqui. Na sua primeira viagem missionária. Essa viagem missionária dura aproximadamente 2 anos. Mais ou menos no ano 50, ele vem para Jerusalém, porque tem um concílio lá. Tem uma grande reunião das igrejas, ou da igreja, né, da liderança da igreja de Jerusalém, porque estava havendo alguns conflitos sobre os gentios e os judeus, e eles queriam esclarecer isso. Então o apóstolo Paulo vem para Jerusalém, fica ali no concílio, e depois ele volta para Antioquia, e de Antioquia ele faz a segunda viagem missionária, onde ele aumenta o campo. Jerusalém, ele veio para Antioquia, de Antioquia ele fez todo esse trecho aqui de novo, mas ele aumenta e vem para essa região aqui que a gente viu, a Macedônia e a Caia, que no caso é a Grécia. Tá? E aí ele então volta para Antioquia. Depois, a terceira viagem missionária, ele faz a mesma coisa e ele para ali em Corinto, onde eu falei para vocês, aqui. Faz esse caminho e vem para cá. Aqui ele escreve essa carta aos Romanos, ok? E depois dessa carta, o plano dele era ir para Jerusalém, ele realmente vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é preso. E aí sim ele foi para Roma. E lá em Roma, ele também ficou 2 anos preso. Depois, a gente não tem mais no relato bíblico, aí a gente tem a história. Na história de Paulo, ele foi liberto e ele passou mais 5 anos vindo para essa região aqui. Depois ele foi preso de novo em Roma e aí ele foi morto, tá bom? E aí ele morreu ali, mais ou menos, no ano 68. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus preparou a vida desse homem. Deixa eu voltar ali no slide. Ele diz, eu, Paulo, servo de Cristo. Deus preparou a vida desse homem. Não é que Deus olhou, nossa, Paulo parece ser um cara interessante para eu usar. Não. Deus preparou a vida daquele homem. Ele foi criado, de fato, no judaísmo. Ele foi criado numa família aparentemente boa, de respeito, de uma tradição boa da família, e ele, dos judeus, ele foi criado nisso. Não só isso, ele foi treinado aos pés de um grande, ele foi ensinado por um dos grandes professores fariseus da época, grandes mestres, né, que era Gamaliel. E ele aprendeu a ser o melhor fariseu que ele podia ser. E ele fala isso, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, ele fala. E eu era zeloso, eu fazia bem feito. Provavelmente ele tirou notas altas com Gamaliel. Ele era dedicado, tão dedicado que ele perseguiu a igreja, ele disse. Só que, interessantemente, então esse homem se encontra com Cristo. E ele revê todo o seu conceito do Antigo Testamento. Tudo que ele havia aprendido, ele entende melhor agora, à luz de quem é Cristo. E depois desse encontro com Cristo, então, ele vive toda a sua vida ao serviço de Jesus Cristo. Irmãos, toda a sua vida ao serviço de Jesus Cristo. Ele foi por onde foi. Todos esses caminhos que eu quis mostrar para vocês, era só para ilustrar que não importa onde ele estava, não importa pelo que ele passou, não importa as dificuldades que ele passou, e ele mesmo fala, né? Ele diz lá em Filipenses, eu passei momentos de abundância, isto é, eu tinha sustento suficiente, eu estava bem, eu estava tranquilo, mas teve momentos onde eu tive muita dificuldade. Independente das circunstâncias, eu estava contente no Senhor, eu estava confiando no Senhor. Então, toda a vida dele foi vivida no Senhor, e a gente sabe lá no livro de Atos quantas vezes ele apanhou, quantas vezes ele sofreu, quanta dificuldade ele passou servindo ao Senhor para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho. Então, quando eu começo aqui dizendo, eu disse para vocês, né, que o Evangelho, de onde vem as boas novas? Irmãos, Paulo está dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo.
O evangelho vem de Paulo? As boas novas vêm de Paulo? Não. Ele é um mensageiro. Ele é um servo. Né? As boas novas não vêm dele. Não é daí que vem. Ele simplesmente a pregou com toda a sua vida, por onde quer que ele andou, ele pregou. Ele compartilhou as boas novas capazes de trazer salvação, tanto do judeu quanto do grego, ele diz. Né? Então ele vai dizer assim, eu fui chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas. Aqui nós temos alguns sinais de Deus. Né? Irmãos, a mensagem não é sobre Paulo. Por mais que a gente possa falar sobre a vida dele, por mais que a gente possa enumerar as coisas que ele fez e que ele viveu e que parece que ele é, vamos colocar assim, no modo de dizer, um herói da fé, por mais que ele seja alguma coisa assim, ele diz, eu sou simplesmente servo. Eu sou servo. Isso é muito interessante. Nós vimos ali a foto do Império. Eu falei para vocês que o Império Romano, a capital era em Roma, ele dominava toda essa região aqui, que está dentro desse roxo, na época de Jesus. Ele dominava essa área toda. Né? Então, todas as nações, todos os países, todos os povos que ficavam dentro dessa área eram escravos do Império Romano. Quem era livre? Cidadão romano. E Paulo? Cidadão romano. Ele mesmo disse isso, né? Em alguns momentos onde ele foi, iam prendê-lo, iam castigá-lo sem julgamento, ele disse, mas espera aí, eu sou cidadão romano. E aí numa conversa com o soldado lá, o soldado disse, mas como é que você conseguiu a sua cidadania? Ele disse, eu nasci livre. Eu nasci cidadão romano. Minha família. O cara falou, mas eu paguei uma fortuna para ter a minha. Paulo é livre. Mas o que ele diz? Sou servo de Cristo. Irmãos, ele era livre. Então é interessante esses detalhes da vida dele, porque sim, ele era livre. Comparado com outros povos que eram submissos ao Império Romano, ele era um cidadão romano, ele era livre. Mas ao mesmo tempo ele diz, eu sou escravo, eu sou servo. Eu estou aqui para servir a Cristo e eu fiz isso como sendo enviado, como mensageiro para anunciar as boas novas de Deus, o Evangelho de Deus, para todo mundo. Então eu, Paulo, escrevo essa carta. Né? Eu, Paulo, escrevo essa carta. Eu estou aí para contar para vocês. E aí agora a gente vai ter, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha só. Então o que a gente aprende um pouco aqui é que os apóstolos, irmãos, assim como Paulo, a função dos apóstolos era ensinar as boas novas. Era levar as boas novas, era anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Foi trazer para o mundo, foi trazer para nós a compreensão de quem é Jesus e como ele se encaixa em tudo que havia sido prometido sobre o Messias lá no Antigo Testamento. Olha só o que ele vai falar no versículo 2. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás. Então, de onde veio as boas novas? Veio de Deus. As boas novas não veio de Paulo, as boas novas não vieram dos apóstolos, as boas novas não vieram dos profetas, as boas novas vieram de Deus. Mas olha só, o que é interessante nesse texto. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás. Nas Sagradas Escrituras, é interessante a gente perceber, nas Sagradas Escrituras, por meio dos seus profetas. Irmãos, lá no Antigo Testamento, ele está se referindo então ao Antigo Testamento, que era o que ele tinha na mão. Ele diz assim, que Deus prometeu as boas novas nas Sagradas Escrituras através dos profetas do Antigo Testamento. Deus havia prometido o Evangelho, as boas novas, do qual eu, Paulo, agora compartilho com vocês essas boas novas. Então, as boas novas vêm de Deus. Os apóstolos são servos para anunciar as boas novas. Os profetas foram servos para anunciar que viriam as boas novas, que haveriam boas notícias.
porque boas novas, o evangelho é boas notícias. Esses são servos. A boa notícia vem de Deus. E Paulo está dizendo isso para nós. E Paulo está dizendo isso para os irmãos ali de Roma, né? Preparando já os irmãos para isso. Irmãos, você tem um lado onde Paulo está defendendo o ministério dele. Qual é o ministério dele? Ser apóstolo, pregador aos gentios. Esse é o ministério que ele defende, que ele diz que ele tem. Então ele está defendendo isso junto a pessoas que não conheciam ele pessoalmente, pelo menos a maioria da igreja não conhecia ele. Ele está dizendo, eu sou apóstolo, mas não é sobre mim essa carta. É sobre as boas novas do evangelho, é sobre a salvação. E a gente então entra, ok, então, sobre o que trata as boas novas. E ele vai falar rapidamente aqui, em 2 versículos, sobre o que trata as boas novas. Eu quero ver com vocês. Eu mudei a versão, tá bom? Não sei qual versão você está usando aí. Eu usei a NVI agora, porque eu achei que a tradução da NVT não ficou muito boa. Então eu usei a NVI, que ela é mais parecida com outras versões aí que nós temos também, que talvez você tenha aí. Mas eu mudei ali, eu troquei, tá? Eu não pus a NVT. Mas os conceitos vão estar ali. Só achei que a tradução não ficou muito legal, tá bom? Irmãos, sobre o que trata as boas novas? Vamos lá, versículo 3. As boas novas é acerca do seu filho. Sobre o seu filho. E resumidamente, olha só. Como homem e através do Espírito, Filho de Deus. O que nós vemos aqui? Ele está dizendo, ele era humano e ele era Deus. Basicamente, ele vai falar sobre o Evangelho, é sobre o Filho de Deus. Só que aí ele vai descrever um pouquinho. Não é só falando dessa questão de que ele era Deus e de que era homem. Mas um pouco além, ele vai falar desse processo de Jesus, sendo Deus, veio como homem, morreu, ressuscitou, foi glorificado e trouxe assim para nós a possibilidade de salvação. Então ele vai dizer que como homem, ele não era qualquer homem, ele era descendente de um rei. E isso, irmãos, para o povo de Israel, é tremendo. Por quê? Porque as profecias diziam que o Messias viria da descendência do rei Davi. E Jesus veio na descendência do rei Davi. Então, Paulo está dizendo, olha, Jesus, ele veio como homem, se tornou homem, nasceu, né? A NVT disse, nasceu como homem, veio em carne, algumas versões dizem. Nasceu, ele era homem de verdade, ele veio como homem, e como homem ele veio na descendência, veio da família do rei Davi. Então, se cumprem as escrituras acerca do rei, que viria da descendência do rei Davi, só que ele não vai parar em como homem, ele vai dizer então, o contraste que ele faz é como homem da descendência, mas mediante o Espírito de santidade, ou Espírito Santo, alguns vão dizer, mas diante dessa questão espiritual, né, de ele ser Deus, ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, pela ressurreição dentre os mortos. Irmãos, é interessante porque ele veio como homem, se fez homem, mas ele é o Filho de Deus e sempre foi, ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. O anúncio provando para nós, mostrando para nós que ele é o Filho de Deus. Através da ressurreição dele dos mortos. Mas é interessante que é até um pouco mais do que isso. Em português, a gente não consegue pegar totalmente essa ideia da ressurreição dos mortos nesse texto, mas aqui
ele está apontando não só para a ressurreição de Cristo, mas como a ressurreição de Cristo abre a esperança para a nossa ressurreição. Ele não está falando de qualquer ressurreição. Ele está falando da ressurreição que nos abre a porta para a vida eterna. Porque, por exemplo, Lázaro ressuscitou. Na verdade, Jesus ressuscitou ele, certo? Só que Lázaro estava vivo, morreu, ressuscitou e morreu de novo. E permaneceu morto. Jesus morreu, ressuscitou, abrindo a nós a possibilidade de ressurreição para a vida, de voltar à vida, a verdadeira vida. Então é sobre isso que ele está dizendo. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, abrindo essa possibilidade de vida eterna, de salvação. Para nós também que seremos ressuscitados, para aqueles que creem. Mas isso aqui tudo é só um resumo, porque ele vai descrever tudo isso depois no resto da carta, tá bom? Eu estou só introduzindo aqui esses 2 versículos aqui. Então, o que nós vemos aqui? As boas novas é sobre seu filho. Quem é seu filho? Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Paulo vai dizer. Ele vai deixar bem claros. Ele está dizendo, as boas novas é sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que ele está dizendo com Jesus Cristo? Jesus era o nome terreno de Jesus. Era o nome terreno dele. Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é o que ele era, o Messias. Jesus, o Messias. Jesus, o Cristo. Humano e divino. O Evangelho é sobre o Filho de Deus. Deus prometeu, a gente viu ali nos versículos anteriores, Deus prometeu, através dos profetas no passado. Então Deus decidiu, Deus fez um plano no passado. Deus prometeu através dos profetas. Enviou Jesus. Jesus cumpriu a morte, o sacrifício, a doação, a oferta em nosso lugar. Os apóstolos anunciam e ensinam acerca da salvação em Jesus. E eu, como apóstolo, eu vou fazer isso aqui nessa carta. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, de onde vêm as boas novas? Foi a primeira pergunta. De onde vem? De Deus. Do que se trata as boas novas do Evangelho? Do Filho de Deus. Quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E aí, ele está só introduzindo a carta, tá, irmãos? O que é que as boas novas produzem? O que as boas novas produzem? Versículos 5 a 7. Por meio dele, por meio de Cristo, né? Por meio dele, através dele, de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nós recebemos a graça e a autoridade, ou o apostolado, né? Nós nos tornamos apóstolos por meio de Cristo. Isto é, mensageiro. Os apóstolos são aqueles que trouxeram o Evangelho, a interpretação do Evangelho do Antigo Testamento apontando para Jesus, o Messias. Os apóstolos ensinaram isso. Por isso que em Atos, lá no capítulo 2, diz que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, a partir do pão e as orações e a comunhão, e eles cresciam nesse conhecimento. E as cartas que nós temos, os livros do Novo Testamento que nós temos, é exatamente mostrando isso. Eles mostrando o que é o Evangelho, prometido por Deus e ensinado pelos apóstolos, do qual a igreja hoje segue e aprende e entende como que ela foi salva. Por quê? Porque como apóstolo, pregando o Evangelho, qual era a minha função? Chamar os gentios de toda parte. Essa era a missão de Paulo, chamar os gentios, isto é, aqueles que não são judeus. Eu e você, se você é judeu, também serve para você, mas ele principalmente focou o ministério dele em pregar o Evangelho para pessoas que não tinham ligação direta de sangue com o judaísmo, não eram judeus. Então, minha função, que eu recebi de Cristo,
de ser mensageiro, chamando os gentios, aqueles que não são judeus, em toda parte, de todo lugar, de qualquer lugar no mundo, não importa de onde seja, a crer nele e obedecer-lhe, ou a obediência pela fé. A viver pela fé nele. Porque a justiça de Deus, do começo ao fim, é pela fé. Foi o que nós vimos no versículo 16 e 17, que a gente vai ver ainda no futuro, se Deus permitir. Mas essa era a missão dele, né? Em honra ao seu nome. Por quê? Uma vez que as pessoas creem, aí ele vai falar um pouco dos irmãos ali. Uma vez que as pessoas creem, ele diz, vocês estão entre esses gentios, vocês aí de Roma. Esses que não são judeus, mas que sabe o que aconteceu com vocês? Vocês foram chamados para pertencer a Jesus. Vocês não são judeus, mas eu prego o evangelho, eu compartilho as boas novas, e vocês aí de Roma estão entre esses que foram chamados por Deus para pertencer a Jesus Cristo, para ser parte dele, para se unir a ele. Eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, chamados para ser seu povo santo. Irmãos, essa é a introdução. O que é que o Evangelho produz? O que o Evangelho produz? Olhando para esse texto, o que o Evangelho produz? O Evangelho produz pessoas transformadas. A gente tem um perseguidor da igreja, livre, que tinha tudo para se orgulhar. E, na verdade, ele diz que é servo. Servo de Cristo. E só existe nesse mundo para ser mensageiro das boas novas. Para quê? Para que quando as pessoas entendem as boas novas, que ele vai explicar no decorrer da carta, bom, pelo menos até o capítulo 9, 8, 9, ele vai explicar mais diretamente sobre o que é o Evangelho, mas para que quando a pessoa entende o Evangelho e crê, essas pessoas agora se tornam amados por Deus, seu povo santo. Deixaram de ser inimigos, deixaram de estar distantes de Deus e foram transformados pela fé em Cristo, por entender as boas novas, por crer nas boas novas. Agora são amados por Deus e chamados povo santo de Deus, povo separado de Deus. Fazem parte do povo de Deus. Não são mais inimigos ou não são mais simplesmente pessoas que estão vivendo nesse mundo. A cidadania romana não é a coisa mais importante para vocês. Estar em Roma não é a coisa mais importante para vocês. Vocês estão em Roma, mas vocês são amados por Deus e chamados para ser seu povo. Povo de Deus. Percebe como ultrapassa as fronteiras dos países, da raça. Ele vai muito além. De nação, de eu me orgulhar da minha cidadania, eu sou cidadão romano, eu sou cidadão, eu sou judeu, eu sou grego, eu sou bárbaro, eu sou livre, eu sou escravo. O Evangelho ultrapassa isso e nos torna agora cidadãos, povo de Deus. Povo separado de Deus, povo santo de Deus. E vocês estão entre esses gentios, irmãos. Vocês foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. Hoje vocês pertencem a Jesus Cristo. Vocês são amados por Deus, chamados para ser seu povo santo. Isso é para os irmãos de Roma, isso é para nós. Isso é para todas as igrejas. Isso é para todos os crentes. As boas novas transformam. Nos dão pertencimento. Sabe o que é isso? Nós pertencemos. Não pertencemos a esta terra. Não pertencemos ao Japão. Não pertencemos ao Brasil. Não pertencemos a uma raça específica. Nós pertencemos
a Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. Nós somos povo santo de Deus. Nós pertencemos a esse Deus. Então, resumindo aí, terminando a sua introdução, ele diz que o nosso Pai, né? A Janina estava orando, ela até falou sobre essa ideia de nosso Pai. Que o nosso Pai, está falando de Deus, Pai, né? Esse relacionamento que nós temos com Deus. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Irmãos, a paz era como os judeus se cumprimentavam, né? A paz, né? Mais ou menos, shalom, que era a paz. Mas nós temos a graça de Deus que nos leva a ter paz com Deus. Por causa da bondade de Deus, graça é isso, né? A gente não recebeu o que a gente merece. Por graça de Deus, por bondade de Deus, nós fomos deixados de ser inimigos e passamos a ser amigos de Deus, fomos salvos. Deixamos de ser inimigos, então ele disse que agora nós temos paz com Deus. Jesus disse isso, né, lá nos Evangelhos. Lá em João fala isso. Então a graça de Deus nos permite ter paz com Deus. Ele está dizendo que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a vocês cada vez mais graça e paz. O desfrutar desta graça, o desfrutar desta paz do relacionamento com Deus. Essa é a introdução. Eu vou ler para vocês os versículos de novo antes de ir para o próximo ponto, que é, se ele virar, o que eu aprendo, algumas coisas que eu tirei de princípios para pensar, tá bom? Eu vou ler de novo para vocês, de 1 a 7, acompanhe aí na sua Bíblia, agora com tudo que foi falado, tá bom? Com tudo que a gente falou aqui sobre o Evangelho, sobre as boas novas de Jesus Cristo, então acompanhe a leitura e vá pensando sobre o que foi falado. Eu, Paulo, não é sobre mim, mas eu escrevo essa carta. Eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser apóstolo e enviado, isto é, mensageiro, para anunciar as boas novas, o Evangelho, o caminho de salvação de Deus. Versículo 2. Deus prometeu as boas novas, Deus prometeu o Evangelho, muito tempo atrás, nas Sagradas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, através dos seus profetas, por meio deles. E essas boas novas, elas se referem ao seu filho, que como homem, nasceu na linhagem do rei Davi. E quanto ao Espírito, no poder do Espírito Santo, ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É sobre o Filho a mensagem. É sobre essa encarnação e esse Deus maravilhoso. É sobre isso o Evangelho. Por meio dele, de Cristo, nós recebemos a graça e a autoridade como apóstolos. Ele nos capacita. Ele nos deu esse ministério de chamar os gentios em toda parte, de qualquer lugar, a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, que estão aqui na nossa região, em Ramamatsu, na região toda de Haiti, Shizuoka, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. O Evangelho, irmãos, as boas novas, transforma essas pessoas, transformam essas pessoas. E por que foi interessante olhar para a vida de Paulo, irmãos? Porque ele não era o centro disso tudo. Mas a gente percebe que, de fato, a vida dele era servir a Jesus Cristo. Não importa onde ele estivesse, não importa se ele passou uma época fazendo tendas, literalmente fazendo tendas de couro. Ele pegava o couro de um animal, ele esticava o couro, secava o couro, limpava, preparava para virar tendas. Então, ele trabalhou com isso uma época, ou viajando, ou pregando em grandes audiências, ouvindo,
ou na beira do rio, alguém ouvindo ele. Independente disso, não é sobre ele. Era sobre a salvação, o evangelho, as boas novas. O que eu aprendo? Eu coloquei aqui algumas coisas. Vamos. Aí. O que eu aprendo sobre tudo isso? Olhando para a vida de Paulo, olhando para essa introdução, pensando ele como servo, pensando em tudo isso, eu aprendo o seguinte, que o centro é Cristo. É tudo sobre ele. Irmãos, o centro é Cristo, o Messias, o Salvador. É tudo sobre ele. Eu quero que você pense nisso hoje para a sua vida. O centro é Cristo. É tudo sobre ele. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. Não é sobre o que você quer conquistar. Não é sobre os seus sonhos para o futuro. Independente do que você vai fazer, você pode ter sonhos para o futuro. Você pode trabalhar com dedicação. Mas ainda tudo isso é sobre Cristo e o seu relacionamento com ele. Nós precisamos entender isso. E tudo nessa vida, o trabalho, o não trabalho, o estudo, o não estudo, o descanso, o servir, o pensar no outro, o pensar no futuro, o planejar o futuro, o não andar ansiosos, é tudo sobre eu pertencendo a Jesus Cristo, é tudo sobre Ele. E a gente vê isso um pouco em Paulo, né? Paulo é livre, mas é servo de Cristo. E isso é interessante, essa expressão, porque, irmãos, nós somos livres. Você não nasceu escravo de ninguém. Você não nasceu prisioneiro de ninguém. Mas somos servos, ou deveríamos estar vivendo como servos de Cristo. A serviço dele. Para honrá-lo. E os escravos, eles buscavam a vontade do seu Senhor. Livres, mas servos de Cristo. Terceiro ponto que eu subdividi aqui é: o Evangelho me lembra da bondade de Deus em salvar através de Jesus Cristo. O Evangelho me lembra da bondade de Deus. Essa bondade foi demonstrada ele salvando através do seu Filho Jesus Cristo, se humilhando, vindo à Terra como homem, como ser humano. Ele sendo Deus em glória. Abre mão da sua glória, vem à Terra como homem. Vive nessa terra pecaminosa, mas sem pecado. Ele vive de forma perfeita. Ele sofre, verdadeiramente sofre. Ele morre, verdadeiramente morre. A ressurreição está ligado a uma morte. Para Jesus ter ressuscitado, ele morreu de verdade. E ele ressuscitou. O Evangelho é sobre a bondade de Deus. Ele fez isso para salvar o pecador. E a gente vai entender como isso funciona durante a carta. Mas o Evangelho me lembra da bondade de Deus. Isto é, o plano de Deus. E quando eu digo aqui, Deus é a trindade toda envolvida. Pai, Filho e Espírito Santo. O plano de Deus. E esse plano, que é o Evangelho, ele foi prometido, ele foi avisado antes pelos profetas do Antigo Testamento. Ele foi dito que seria assim. E esse Evangelho, ele foi ensinado e pregado pelos apóstolos no Novo Testamento. Esse é o nosso Novo Testamento. A gente aprende o que é o Evangelho. Essa ação da bondade de Deus em salvar. Me lembra da bondade de Deus que fez tudo isso por mim, para me salvar, para te salvar. E o último ponto que eu coloquei aqui é: ele nos trouxe, esse Deus maravilhoso nos trouxe para perto. Ele nos chama de amados, chamados para pertencer a Ele, a ser parte dele. Ele nos transforma de inimigos para filhos. Para a semana, eu vou convidar você a avaliar. Avaliar, isto é, pensar sobre. Pensar sobre o quê?
pensar sobre o que Cristo significa para você. O que Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor, significa para você. O que o Evangelho de Jesus Cristo significa para você. Se a igreja transforma os inimigos em povo santo de Deus, o que a igreja significa para você? E aí, irmãos, eu quero convidar você a avaliar, mas avaliar na teoria do que nós acabamos de ver, mas na prática. Como eu me relaciono com esse Cristo? Qual é o valor desse evangelho para mim? Qual é o valor do povo santo de Deus para mim? E aí, se você perceber falhas nesse processo, arrependimento e confissão diante de Cristo, Ele nos perdoa e nos ajuda a caminhar. Né? Então, para essa semana, avaliar tudo isso aí do Evangelho. Eu vou encerrar lendo para vocês os versículos 16 e 17 de novo. Eu comecei lendo eles, eu vou terminar lendo eles, que é o tema da carta. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois eu não me envergonho das boas novas do Evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também dos gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Vamos orar?